Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no canal mais uma vez para falar aí da nossa semana do futebol ali. Vou dar um panorama geral do que está acontecendo aí no futebol nessa semana. A começar pelo que o evento, né, de segunda-feira, que foi Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, né? Pela primeira vez na história, oficialmente, né? Já aconteceu antes, mas de forma assim definitiva, um técnico estrangeiro vai ser o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, o italiano, multicampeão, né? Passou por muitos clubes, e a primeira seleção que ele treina é a seleção brasileira. Já passou por Milan, Real Madrid, o próprio Napoli, né? Que foi campeão recentemente na semana passada. Napoli, o Everton, onde treinou o Richarlison. E, enfim, Bayern de Munique, né? Também já treinou. Paris Saint-Germain, enfim, o Ancelotti tem um currículo bem extenso. E foi escolhido para ser técnico da seleção brasileira. Eu acredito que no mundo era o melhor cara possível para ser treinador da seleção. Eu acho que o Jorge Jesus poderia ser uma opção, de fato, é, mas tem toda uma questão ali de egos ali na seleção nos dias de hoje que né, impediram ali o Jorge Jesus de ser técnico da seleção. Mas o Ancelotti também já vem com um discurso bem claro, né, de que vai ser por questão de merecimento, né, o próprio presidente da CBF, o Samir, deixou bem claro que o Ancelotti tem total liberdade para tomar as decisões que cabem a ele, né, então a convocação, por exemplo, não tem mais, bom, de acordo com o que foi falado, né, de acordo com o que foi falado, não tem mais esse negócio de cadeira cativa na seleção, né, agora é por questão de mérito, você vai ser convocado se estiver jogando bem. E esse recado foi especialmente, eu acho que pro Neymar, né? A gente sabe como é que é a situação do Neymar na seleção brasileira. A gente sabe que o Neymar tem um. Justamente, de forma justa, eu acho até, né? De forma. Mas não do jeito que estava sendo, sabe? Ele barrou um técnico, né? Eu acho que isso é. Barrou o Jorge Jesus, né? Eu acho que isso é uma coisa um pouco grande para um jogador, né? Por mais que tenha o tamanho do Neymar. Entretanto, né? O Ancelotti, que tinha o aval do Neymar, né? Do Neymar pai, do Neymar para ser técnico da seleção, já deixou recado na segunda-feira, dizendo que em uma conversa que ele teve com o próprio Neymar, a decisão foi tomada ali visando a melhora técnica e física do Neymar, né? Ele falou que por questões físicas, né, o Neymar não é o momento dele. Eu acho que isso deixa um recado, né, que se depender do Ancelotti, o, o Neymar volta para a seleção só se tiver 100% fisicamente, né? Eu acho que é importante frisar isso porque ele não convocou o Neymar por birra, né? Ou por qualquer motivo que for. Apenas é uma questão técnica, né? É um técnico de fora. Ele não tem essa idolatria que os técnicos aqui do Brasil têm pelo Neymar, né? O Jorge Igor, inclusive, falou, o Dorival Júnior não vai deixar de convocar o Neymar, por mais que ele não esteja 100%, porque aqui no Brasil o Neymar olha praticamente não, acho que eu vou dizer todos. Ele olha todo mundo, todos os técnicos que forem passar pela seleção de cima para baixo. Então, podia ser o Dorival, podia ser o Tite, podia ser o Felipe Luiz, né, que tá bem agora, podia ser o Kleber Machado, o Rogério Ceni, podia ser qualquer técnico, até o Abel Ferreira, que nem brasileiro poderia ser qualquer técnico do Brasil hoje que ele iria olhar de cima para baixo, porque na história do futebol o Neymar tem mais peso que esses caras. Já que o Carlo Ancelotti não, a situação é inversa, né? O Ancelotti tem mais peso no futebol do que o Neymar. É uma questão de autoridade ali, de se sentir não inferior, mas de reconhecer uma autoridade que tem mais culhão que você pra falar, né, para dar ordem e tal. Então eu acho que é muito importante a vinda do Ancelotti. Eu acho que coloca a seleção brasileira num outro patamar, um patamar que a gente não alcançava desde 2010, eu acredito. Que em 2014 a seleção não era tudo isso. Em 2018 não era. No 2020, ano passado, né? Ano passado, ó. 2022, né? Na última Copa, a Copa passada, o time era instável. O Tite comandou o Brasil por duas Copas e a gente não teve uma participação relevante, né? Eu acho que a seleção brasileira tinha perdido um pouco desse brio, né?
prestígio, talvez, pela seleção. Não tô dizendo que era má vontade dos jogadores que passaram antes, né, do último ciclo, né? Mas não, a gente sente uma diferença quando é o Ancelotti que tá na beira do campo, né, comandando os jogadores. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, né? Não só dentro de campo, né, mas fora dele também. O Vinícius Júnior tem muito a ganhar com o Ancelotti, voltando para a seleção. Jogadores como o Casemiro tem muito a ganhar, porque são jogadores que já trabalharam com ele. O Richarlison, por exemplo, também de volta à seleção. Eu acho que o Ancelotti, essa primeira convocação dele, né, foi feita de forma conjunta, afinal, eu duvido muito que ele saiba quem é o Léo Ortiz, por exemplo, para ter chamado, mas o Estevão, né, até, por mais que o Estevão já esteja negociado com o Chelsea, eu acho que é difícil ele saber quem que são esses caras, né, mas é uma convocação que ele vai começar a assistir os jogos, né, inclusive ele tava no jogo do Corinthians ontem, Corinthians e Huracan, se eu não me engano, acho que tava, né, no jogo do Corinthians ontem ou do Botafogo, não lembro. Mas ele vai estar hoje na Maracanã também, vendo o Flamengo e Tátira. Então, ele vai começar a ter essa observação, né, dos jogadores aqui do futebol brasileiro, de fato, e uma observação dos jogadores do futebol europeu, né, que agora acabou a temporada europeia, né, praticamente, só resta a final da Champions, né. Mas eu acho que, volto a falar que o Brasil tem muito a ganhar dentro de campo, com o Ancelotti, nas quatro linhas ali, no que corresponde a essas quatro linhas. Mas, principalmente fora de campo, eu acho que é uma mudança de postura, é uma mudança de patamar, de fato, da seleção brasileira aqui. Indubitavelmente é a maior seleção do mundo, mas vinha em baixa. Era um gigante adormecido, né? E agora eu acredito. Eu tô bem esperançoso, eu vou falar. Eu nunca vi o Brasil desempenhar um futebol bonito, né? O mais perto que a gente chegou disso foi na Copa passada, né? Em 2022. Mas eu tenho 17 anos e eu nunca vi o Brasil desempenhar um futebol é, de qualidade, tipo, que você olha e fala, porra, a gente tem futebol para bater nas melhores seleções do mundo. Não tinha, né? A gente caiu pra Croácia, caiu pra Bélgica, foi humilhado pela Argentina ganhou a Copa América e tal, mas aqui a competição sul-americana, ainda mais, né, a que a gente ganhou, né, as competições sul-americanas ali, em geral, elas já tinham favoritismo pro Brasil, porque não é a Bolívia que vai bater o Brasil. Né, na Copa, se a gente pegar a Bolívia, a gente passa pela Bolívia. O Equador, que for. É a Argentina da Copa América a gente enfrentou, né, com o Messi muito embaixo, agora já é uma postura diferente. Até sem o Messi eles sabem jogar. Então, os desafios, né, as seleções que vão realmente representar um desafio para nosso país, para nossa seleção, são as seleções da Europa hoje, né? É a França, que vem muito bem, tem uma geração de ouro, né? Atualmente a geração da França é uma geração brilhante, né? De ponta a ponta, né? Do goleiro ao ponto esquerdo. É a Inglaterra, que também, né, tem essa condição de ser um time de ponta a ponta de muita qualidade. É a Espanha, que está em alta agora, ainda mais com um jogador, né, geracional que é o Lamine Yamal. Então são essas seleções que a gente tem que bater. Não é na Bolívia, não é no Peru, no Equador. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai passar a Copa América e vai chegar na Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é na Copa do Mundo, né? O Ancelotti tem um ano aí para treinar a seleção brasileira, fazer as convocações dele de acordo com o que ele acredita que seja certo, e eu tô muito esperançoso. Tudo bem se a gente não ganhar essa Copa de 2026, é, é provável, né? É mais provável que a gente não ganhe do que a gente ganhe, né? Matematicamente falando, é mais provável de não ganhar do que ganhar. Mas é uma mudança de patamar, assim, que eu acho muito importante, né, para a seleção. Vamos mudar de tópico agora, quero falar de Libertadores. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, quarta-feira, vai ter Internacional e Bahia, que eu já tinha falado, né, no último vídeo, que eu tava tratando de Libertadores também, que esse era um confronto muito importante, né? A condição, eu vou resumir aqui basicamente, a condição desse jogo Internacional e Bahia é basicamente, se o Inter ganhar, tá classificado, se empatar, o Inter tá classificado, e o Bahia precisa ganhar para se classificar, né? Resumindo, o empate favorece o Internacional. O Bahia, para se classificar, tem que ganhar do Internacional lá no Beira-Rio. Vai ser um jogo muito interessante. Eu, infelizmente, não vou conseguir assistir, porque eu vou estar na faculdade nessa hora, né? Vai começar a minha aula às 7 horas junto com o jogo. Eu vou ver se eu consigo assistir ali, ver um lance ou outro, mas eu confesso que eu não vou conseguir acompanhar esse jogo de fato.
apesar de que vai ser eu acredito que o maior jogo de hoje é Internacional e Bahia. Fico Espero que você consiga ver, você que tá vendo esse vídeo aí. Não sei se você vai conseguir ver esse vídeo até a hora que começar o jogo, até 7 horas, porque eu vou postar mais ou menos por 2h30, né? Mas é o maior confronto do dia de hoje. Também tem hoje Flamengo e Deportivo Táchira. Eu acredito que vai ser um jogo tranquilo, não tem medo para esse jogo aí. Eu acredito que o Flamengo vai conseguir passar pelo Táchira tranquilamente, vai acessar ali as oitavas de final sem nenhuma dificuldade. E amanhã a gente tem Racing e Fortaleza, né? Fortaleza para ganhar tem que se. Não, aliás, para se classificar tem que ganhar do Racing. Então também vai ser um jogo muito interessante para quem gosta de Libertadores, né? O Brasil e a Argentina. Na Argentina, Racing e Fortaleza. Acho que vai ser um jogo bem legal. Muito difícil pro Fortaleza, na verdade. Bem legal, mas muito difícil pro Fortaleza bater esse Racing. Então, eu queria falar também do Botafogo, né? Que classificou ontem em cima da Universidade do Chile, ganhou de 1-0. Complicou o jogo mais do que deveria, né? Jogo no Rio de Janeiro, o Jair foi expulso quando estava 0-0 ainda, e o Botafogo conseguiu o gol da vitória, né? Mesmo com um a menos, e se classificou ali o Botafogo para as oitavas de final. Bom, a última coisa que eu queria falar é de Champions League. No sábado, né? Esse sábado tem a final da Champions entre PSG e Inter de Milão, às 4 horas da tarde. E cara, tô muito ansioso pra esse jogo, faz bastante tempo, eu tô pensando já, acho que desde que foi o último jogo da semifinal ali, eu tô pensando na final da Champions, já faz mais de mês aí, né? Cara, eu tô bem ansioso pra esse jogo, eu tenho expectativas muito altas, vai ser na Allianz Arena, né? A casa do Bayern de Munique, na Alemanha. Eu confesso que eu não tenho uma torcida. Normalmente, quando você vê uma final, você sempre escolhe um lado, né? Tipo, eu quero que esse aqui ganhe porque isso, isso, isso. Eu acho que os dois times têm futebol pra ganhar, tem qualidade pra ganhar e tem merecimento para ganhar. O trabalho do Luiz Henrique no PSG é de se aplaudir mesmo, de fato. Era um time que ninguém botava expectativa e começou a bater gigantes e fazer jogos bons acima de tudo. Acima de tudo, além de ganhar, ganhava bem, né? Ganhava de um jeito espetacular, né, pra falar. Desde aquela vitória contra o Liverpool lá na Inglaterra, é, já se via esse PSG com outros olhos, né? E a Inter é um trabalho de operário, né? É um trabalho de formiguinha que, que começa com a contratação do Simone Inzaghi, né? Não vou saber dizer o ano que ele foi contratado, mas é um técnico que, com anos de trabalho ali, passo a passo, com um orçamento muito inferior ao orçamento do PSG, consegue fazer um trabalho de qualidade, um trabalho bonito com essa Inter de Milão. Ano passado foi campeão italiano, né? Na temporada 21, 22, isso? Não. 22 e 23, inclusive. Na temporada 22 e 23 foi vice-campeão para o Manchester City, sendo que deveria ter, na minha opinião, tinha tudo para ganhar aquela final. O Manchester City realmente tremeu para Inter. Mas enfim, tem um vice-campeonato recente, tá chegando, né? Tá chegando com qualidade. Eliminou de forma magistral o Bayern de Munique, eliminou o Barcelona, que para mim era o melhor time da Europa, junto com o PSG, mas até um pouco acima, eliminou o Barcelona, que era o melhor time da Europa, fazendo um confronto histórico, né, para dizer o mínimo, histórico na semifinal. E agora chega para a final ali contra um PSG do Luiz Henrique, um PSG muito sonhador, né? É uma final que os dois times desejam muito, né? Os dois times têm muita expectativa e querem muito, muito ganhar essa Champions, né? O PSG, cada um com seu motivo, né? O PSG porque nunca ganhou, e é o sonho máximo, né, do torcedor do Paris Saint-Germain ganhar a Champions League. E a Inter porque já tá 15 anos sem ganhar, né? É uma seca ali de títulos da Champions. É, tem três a Inter e o seu maior rival, o Milan, tem sete, né? Então, eu imagino que tenha essa. Imagino não, tenho certeza, né, que tem essa cobrança interna, né, principalmente, né, na Itália, de que a Inter ganhe uma Champions, volte a ser relevante, não que não seja, né, não que não seja, mas seja relevante no continente, né, não só na Itália. Então é uma final que tem muito tamanho, né, muita gente tava falando aí que é uma final meio xoxa, né, podia ser a final com o Barcelona na final, por exemplo, seria muito legal. Mas eu acredito que é uma final muito grande, de verdade.
com dois times que praticam um futebol diferente, né? Um futebol muito diferente. O PSG é um time muito mais criativo, vamos dizer assim, um time muito mais plástico. E a Inter é um time mais operário, né? Não que não tenha essa plasticidade, mas é um time que se defende muito, né, e tal. É a fama, aquela fama da Inter do Inzaghi, né? É, eu tô com muita expectativa pra essa final e eu acho que tem, pra dar um palpite, né, 51% de chance da Inter ganhar essa final. Se fosse pra eu chutar um campeão, seria a Inter, mas a minha torcida é pra um 5-4 por qualquer lado que for. Que eu quero que seja tem entretenimento, né? Então pode ser 5-4 pro PSG, pode ser 6-5 pra Inter, que vai estar legal. Muita expectativa pra essa final. E é isso. Gravado o vídeo da semana. É, Acho que é isso. Não tem muito mais a dizer, não. Agradecer a sua audiência até aqui, nesses 15 minutos de vídeo, e pedir pra você deixar o like, comentar alguma coisa, compartilhar com um amigo seu, o que for. E se você ainda não é inscrito, for uma pessoa que está chegando no canal agora, pode dar uma olhada nos outros vídeos e se inscrever aí. Acho que me ajuda bastante, né? Essa interação ali da audiência com a pessoa que está gravando aqui, que sou eu. Então, muito obrigado aí, pela sua audiência e uma boa tarde.